No ar, no ar. Programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues. Na Rádio Metrópole Aracaju. Olá pessoal, muito bom dia. Está no ar o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Desejo a todos vocês tudo de bom. Obrigada pela companhia de sempre aqui nas manhãs de sábado às 11 horas. Então, o nosso programa tem o patrocínio da Ícone Consultoria, tá? Uma opção consciente. A Ícone Consultoria há 13 anos no mercado na área de saúde e segurança do trabalho. Tá? Com todas as ações relacionadas aos lados técnicos e também aos treinamentos de SST. Um dos principais treinamentos que nós poderemos oferecer à sua empresa é a Brigada de Incêndio, atendendo a NBR 14276, exatamente, NR23. A Ícone Consultoria é credenciada no Corpo de Bombeiros desde 2018 para os treinamentos da Brigada de Incêndio. E além da Brigada, outros treinamentos excepcionais que vocês podem contar, inclusive alugando a plataforma para o treinamento de NR33 e 35. Caso vocês desejem alugar, é só entrar em contato comigo. Obrigada. Tá? Então, gente, olha, o nosso programa de hoje vai tratar sobre um assunto muito interessante, que se dá através das boas práticas de gestão de SST por conta de dois métodos muito oportunos, que é o SWOT e o 5W2H. Pois é, então muitos profissionais podem periodicamente reunir as suas equipes, as suas lideranças para discutir juntos e também com a CIPA, discutir juntos a oportunidade de melhorar cada vez mais os processos identificados como anormais dentro da gestão de SST, não somente a área de saúde ocupacional, mas também a segurança do trabalho. Então fica a critério do profissional do SESMIT realizar essa ação e colocar em prática, cada vez mais fazendo uma análise crítica, principalmente das melhorias, dos indicadores apontados, para que a gerência da empresa, a direção, ela possa tomar um rumo certo e decidir o que pode ser feito para a saúde e segurança do trabalho. Tá? Então, vamos aí dar início a essa discussão a respeito do plano de ação em geral. Então, o plano de ação, ele é concebido a partir do momento que ele é pensado, na realidade, a partir do momento que existe um inventário de riscos numa empresa, através de uma visita técnica para o levantamento de todos os aspectos ambientais e também os riscos ergonômicos e riscos de acidentes de trabalho. Por conta disso, existe uma dinâmica que está ligada ao programa de gerenciamento de riscos para que o plano de ação possa ser implantado. Então, por conta disso, existem essas técnicas para monitorar as ações. Análise de SWOT, análise periódica do 5W2H. Então, pessoal, o que é isso? Essa sigla SWOT, SWOT. Então, são esses termos em inglês. S do SWOT é strengths. Strengths. Então, significa força. Strengths. Então, ela está relacionada com as forças internas da empresa, dos setores que envolvem todas as atividades. Ou seja, dentro dos setores existem as funções. E cada função tem um grupo de atribuições. Então, as forças internas estão diretamente ligadas aos setores de trabalho. Tá? Ou seja, deveremos identificar nos setores de trabalho os pontos positivos. Tá? Chamamos strengths. São diferenciais, tá? O que pode ser listado, que vão trazer ao longo do tempo uma melhoria contínua dentro da organização, por conta da lista que pode ser gerada para esse ponto, o S do SWOT. Tá? Então, através dessa lista, a empresa ela será mais competitiva, mais produtiva, junto à sua classe trabalhadora. E aí vem a segunda letrinha, tá? O W. Então, é weakness. Então, significa fraqueza. Então, primeiro força, depois fraqueza. Então, são pontos fracos que a organização possa vir a ter dentro
dos seus ambientes de trabalho. Assim como nós identificamos os pontos positivos, também nós poderemos identificar os pontos negativos e listá-los. Nós chamamos de não conformidades reais, que poderemos ter no ambiente de trabalho no momento de uma inspeção. Porque a inspeção ela se dá através das boas práticas de segurança do trabalho, a CIPA realiza esse tipo de atividade e weakness são as fraquezas identificadas ao longo do tempo. Então, precisamos listá-las. Listamos as forças, listamos as fraquezas. Quantos itens? Independe. Tá? Independe do que você está vendo, do horário. Pode ser programado ou não programado. Tá? Esse tipo de ação. Dessa técnica de gerenciamento de riscos. Tá? Depois vem opportunities. Do SWOT, oportunidades. Então, geralmente elas são externas, são realizadas através de consultorias ou então de inovações de profissionais que fazem parte da própria empresa que através de reuniões vão trazendo novas ideias, oportunidades para que aquele negócio possa ter uma melhor visibilidade junto ao cliente. Essa visibilidade ela se dá não somente em cima do que a empresa vende, mas também do que ela presta o tipo de serviço para a sociedade. Tá? Então, as oportunidades elas estão ligadas às pessoas e o que a empresa faz para a sociedade. Ou seja, o que ela vende, produtos ou serviços. Então, existe um grupo de pessoas na empresa que fazem com que todas essas análises possam ser identificadas e colocadas no papel, para serem analisadas e discutidas com as pessoas que fazem parte das lideranças. E o SESMIT, tá? Os profissionais que compõem o SESMIT, eles, com certeza, eles têm muita identificação com esse tipo de abordagem. Tá? E que tem uma outra abordagem que nós vamos fazer daqui a pouco, que faz parte também dessa política de saúde e segurança do trabalho nas empresas. Tá? Então, as oportunidades, por exemplo, tornar a empresa mais rentável diante do que ela tem feito. Então, é importante que nós tenhamos esse tipo de tratamento. Sempre colocar no papel o que pode ser melhorado ao longo do tempo. E o quarto, tá, é o threats, ou seja, as ameaças. Então, eu tenho 2 pontos positivos e 2 pontos negativos nessa análise SWOT, tá? Então, threats, ameaças, ou seja, o que pode impactar a empresa negativamente através de um cenário interno ou externo. Por exemplo, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, tá? Um mobiliário inadequado onde as pessoas estão trabalhando e que podem trazer lesões ao longo do tempo para as pessoas. Então, existem vários aspectos que podem ser detectados e que podem trazer algum tipo de conflito ao longo do tempo. Então, as ameaças externas, elas podem provocar na empresa algum tipo de perda, ok? Perdas financeiras, por exemplo, um passivo trabalhista é uma perda que a empresa pode vir a ter ao longo do tempo, caso ela não aposte na capacitação de pessoas ou então na gestão de entrega e uso de EPI. Então, se a empresa ela deixa de realizar essa boa prática e não registra que o funcionário está utilizando, ao longo do tempo, esse funcionário pode adoecer por causa da ausência daquele EPI corretamente dimensionado pelo profissional do SESMIT. Então, a ameaça se dá através de que, ao longo do tempo, essa empresa pode ser fiscalizada, pode ser notificada, pode ser multada e, através da quantidade financeira que essa multa possa vir a ter, ela pode ser até fechada. Então, é chamado de ameaça nessa política do SWOT, dessa análise. Então, só voltando a repetir, essa análise, na realidade, é uma matriz, tá? Uma matriz 2x2, nós chamamos, para que nós possamos listar possíveis problemas e também potenciais recomendações que, ao longo do tempo, elas estarão sendo concretizadas, ou seja, transformadas em realidade. Essa é uma das possibilidades que nós, prevencionistas, poderemos criar. Essa cultura de praticar o SWOT
rotineiramente nas nossas empresas, tá? Com as nossas consultorias, a análise SWOT. Então, nós temos essas palavras. Então, poderemos aplicar não somente em ambientes internos, mas também externos. Aí, Patrícia, como externo, como é que seria? Por exemplo, um motorista, ele não está dentro de uma empresa, ele está fora, circulando em vias públicas. Então, nós poderemos fazer uma amostra de alguns veículos, de alguns motoristas que estão circulando e realizarmos esse tipo de intervenção com profissões que estão atuando fora das 4 linhas da empresa, da fronteira da empresa. Quem trabalha a serviço da empresa, externamente, também poderemos aplicar essa política de SST, né? Tá bom? Então, nos ambientes internos, nós poderemos realizar essa intervenção, tá? E nos externos, da mesma forma. Porque, se acontecer um acidente de trabalho, independente do que o trabalhador esteja fazendo, eu tenho que investigar. Em até 24 horas a ocorrência, tá? Então, periodicamente, precisamos estarmos preparados para esse tipo de situação, de reunirmos as nossas equipes para fazermos a análise crítica desse tipo de técnica, tá? E, assim, diante da quantidade de situações encontradas, nós poderemos até fazer alguma visita, por exemplo, a profissionais do SESM de outras empresas, ou então juntar profissionais do SESM de outras empresas e fazer as boas práticas do brainstorming, tá? Fazer um trabalho dessa natureza, porque através do trabalho de brainstorming nós precisamos elencar várias ideias, e dessas ideias elencadas, pela quantidade de problemas identificados, nós vamos priorizar. Por exemplo, se eu tenho 10 situações levantadas possíveis de serem atingidas, ou seja, os objetivos serem possíveis de serem atingidos, se eu tenho 10, eu tenho que fatiar o tempo para que eu possa atingir esses objetivos e essas metas. Então, eu preciso encontrar datas possíveis para que esses objetivos possam ser atingidos. Ok? Então, é isso. Então, eu listo, por exemplo, 10 situações possíveis para que eu possa avançar as boas práticas de saúde, segurança e trabalho. E a minha equipe, ela vai selecionar das 10, vai selecionar 4, vai selecionar 5, 50%. E vai determinar as metas para que esses objetivos sejam atingidos. Tá? Então, o ideal é que os objetivos mais fáceis de serem atingidos, eles sejam colocados como metas em até 8 dias úteis, no máximo em até 10 dias úteis, por exemplo. Inclusive, datar. A meta precisa ser datada, dia, mês e ano, na sua planilha. Então, é isso aí. A técnica do SWOT, análise de matriz 2x2, que envolve não somente os setores internos e externos da empresa, mas também o que pode ajudar e o que pode atrapalhar ao longo do tempo. Então, se a gente identifica o que pode estar atrapalhando, a gente pode ir anotando e tentando vencer esses desafios ao longo do tempo. Sempre colocando objetivos e metas nesse ciclo que faz parte da gestão de SST, porque a gestão nunca pode parar. Ela gira em torno de uma sistemática estratégica para o negócio SST, que SST é um grande negócio, gira em torno do PDCA, do planejamento, de realizar as ações, tá? De realizar as ações, de checar essas ações que foram demandadas e as próprias ações, se estão realmente atendendo às metas ou não. Caso essas metas não estejam sendo atendidas dentro do esperado, do previsto, elas podem ser reprogramadas através de um novo planejamento. Então, essa estratégia nunca para. Tá? O que foi identificado precisa ser, isso não foi conquistado, esse objetivo, e ele é muito importante para nós, de SST, precisa ser reprogramado. Não pode eliminar,
do esquema da empresa ter que realizar aquele tipo de ação, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos de forças nessa questão do SWOT. Por exemplo, a CIPA atuante. A CIPA, ela tem NR5. Se ela é atuante, então, para mim, é uma força dentro da minha empresa. É uma força porque ela tem a necessidade de registrar e de acompanhar as funções atuando dentro da empresa, registrar documentos administrativos, registros, e que, ao longo do tempo, as pessoas que fazem parte da empresa vão ter que dar esse feedback para a CIPA, através das reuniões periódicas, das palestras, das campanhas educativas, né? De uma série de oportunidades bem interessantes que giram em torno de uma CIPA. Por exemplo, numa programação de palestras semanais, eu tenho uma possibilidade de ter um indicador de 80% da minha classe trabalhadora presente na minha palestra. Então, o indicador que eu estou estabelecendo que 80% no mínimo de pessoas possam estar presentes na minha palestra, que faz parte do plano de trabalho da CIPA. Então, se eu, ao longo do tempo, tá, dentro do ano, eu conquisto mais de 80% de pessoas presentes, então eu estou tendo uma força maravilhosa dentro do meu SWOT ao longo do tempo. E que eu vou estar sempre o quê? Mantendo esses indicadores em alta. A ideia é essa. Tá? A CIPA atuante. Então, no meu SWOT, no meu leque de forças, eu vou sempre manter a CIPA atuante, independente do tempo que essa CIPA existir. Independente. Seja através de pessoas designadas, seja através de processos eleitorais que acontecem periodicamente na empresa, com a CIPA atuante. Tá? Se a CIPA é atuante, ela precisa evidenciar, porque a fiscalização ela vai cobrar. Então, se existe uma fiscalização, quando se fala fiscalização, já sobe o quê? Alerta. A fiscalização vai cobrar os requisitos por amostra, os requisitos legais. E a CIPA, se é atuante, ela vai mostrar tudo muito bem dentro da empresa e a fiscalização não vai notificar por causa desse requisito. Ela pode notificar por causa de outros, mas da NR5 não vai fazer. Ela vai elogiar, vai ser o contrário. E as comunicações internas, elas precisam acontecer, tá? Principalmente para os pontos positivos, porque vão existir para o SGI novos registros positivos dentro da empresa, que vão fazer parte das análises de documentos que tratam do sistema de gestão de qualidade. Olha só como a saúde e segurança ela impacta diretamente na gestão de qualidade dentro do SGI, que é o sistema de gestão integrado da empresa. Né? Então, é isso aí. O SWOT ele estará sempre presente na organização e que se a sua empresa ela não tem essa boa prática, ela pode ter, tá? Através da instrução de um profissional de segurança do trabalho. Seja técnico, seja engenheiro de segurança do trabalho, poderemos ministrar uma palestra para capacitar a equipe em relação a essas boas práticas. Porque, através dessa matriz 2x2, teremos as discussões de outros tipos de mecanismos estratégicos que a prevenção de acidentes e doenças poderá, assim, ter uma melhor viabilidade. É isso que nós precisamos. Nós estamos aqui, gente, apresentando o programa Gerenciando Riscos, todos os sábados às 11 da manhã. Aqui para vocês, tá? Com patrocínio da empresa Ícone Consultoria, sempre uma opção consciente, tá? Então, esse assunto é bom demais, o análise SWOT. E no caso da fraqueza, olha, eu tenho uma empresa que tem uma cultura baixa de SST. Se essa cultura é baixa, se as pessoas não sabem, no mínimo, os conceitos básicos de saúde e segurança do trabalho, a cultura é considerada baixa. Então, na minha análise SWOT, eu tenho o item weakness, né? A fraqueza estabelecida. Então, a cultura baixa de SST, ela começa lá pela direção e vai descendo. Direção, gerência, lideranças e trabalhadores. Ninguém sabe o que fazer com saúde e segurança do trabalho.
Por quê? Porque não tem uma consultoria, não tem um profissional habilitado para direcionar o que se pode fazer dentro dessa empresa. Não aplica adequadamente as ferramentas de saúde, segurança e trabalho e deixam a desejar. Baixa cultura de segurança é isso. Deixar a desejar as boas práticas, que envolvem principalmente capacitação de pessoas, tá? Palestras educativas é uma delas, que precisa estar sempre acontecendo dentro da empresa. Quando a empresa ela absorve esse tipo de cultura, os funcionários sempre irão lembrar de novos assuntos que podem ser abordados com os profissionais de segurança ao longo do tempo, tá? Porque a empresa não vai parar nunca os seus processos, os riscos nunca vão ser zero, os índices de risco sempre vão acontecer, dependendo muito do horário que aquelas movimentações dentro da empresa estiverem ocorrendo. Então, a empresa ela não tem assim um nivelamento, ela tem uma variação de risco ao longo do dia. Tem horas que o risco está baixo, tem horas que o risco está alto dentro da empresa. Então, vai depender muito do setor, vai depender muito da função, dos objetos, equipamentos, máquinas que estiverem funcionando num determinado horário. Porque temos que analisar ao longo do dia quais são realmente as demandas mais perigosas para que nós possamos agir na prevenção. Qual é o horário do dia mais perigoso em termos de atração dos riscos nocivos, agentes nocivos que estão na atmosfera para atingir a saúde do trabalhador. Tá? Por isso que nós precisamos aplicar a política de engenharia, as medidas técnicas de engenharia, planos de manutenção para serem monitorados. É por isso. E os planos de manutenção são oportunidades, tá? Muitas. Então, eu vou listar para vocês, né, para a gente finalizar essa parte do SWOT, o seguinte. Nas forças, CIPA formada e atuante, na minha matriz, equipe integrada do SESMIT com os funcionários da empresa. 2 pontos importantíssimos. No campo de fraquezas, baixa cultura de saúde e segurança do trabalho, altos índices de acidente de trabalho, também eu considero como fraquezas, e também um baixo investimento que a empresa faz em saúde e segurança do trabalho. Se ela não investe em EPI de qualidade, então eu listo como fraqueza dessa empresa. Eu listo como fraqueza. As ameaças estão acontecendo de que maneira? Fiscalizações ou penalidades. Então, a possibilidade da empresa ser multada, multa altíssima, tá? Essa possibilidade eu considero como uma grande ameaça, até porque a depender da quantidade de elementos não conformes encontrados, de acordo com as normas que o fiscal pegar, então, com certeza, essa empresa ela pode ser muito prejudicada e prejudicar os funcionários através de demissões, porque a empresa vai precisar cortar, tá, pessoas do seu quadro funcional por conta de ter que pagar determinadas multas. E também o descumprimento do E-Social. Se a empresa descumpre o E-Social, ela está sendo ameaçada também de ser multada pelos órgãos fiscalizadores. E também embargos, interdições. Então, a empresa ela pode, a depender do que ela estiver cometendo de falhas na sua infraestrutura, ela pode ter a sua empresa parcialmente embargada ou totalmente embargada. Eu já soube de vários casos de embargos parciais que aconteceram em virtude de acidentes em áreas internas. Então, a fiscalização existe para isso, para que possa ocorrer a correção. Então, se a empresa ela se compromete com determinado prazo para a correção daquela falha e daquele prejuízo interno que talvez tenha afastado pessoas, então ela precisa se comprometer no cumprimento de objetivos e metas e, com certeza, apresentar à fiscalização o que ela fez de correção. Todas as correções precisam de evidências, relatórios técnicos, demonstrações de profissionais habilitados daquele relatório que foi produzido, daquele laudo técnico que foi produzido, tá? E as oportunidades, no quarto quadrante, ou seja, nessa matriz 2x2, estão, por exemplo, no benchmarking, tá?
que está ligada à conexão do profissional da empresa que está com problemas com outros profissionais de outras empresas, que podem se reunir e que podem chegar a um denominador comum para um ajudar o outro. Ou seja, para que uma equipe de outras empresas ajude aqueles profissionais que estão com mais dificuldades. Então, nós chamamos de benchmarking. Tá? Benchmarking, ou seja, um conjunto de medidas preventivas, inovadoras, de situações oportunas, de levantamento de fatos possíveis que possam ser conquistados, os objetivos. Levantamento de possíveis objetivos, é isso. Que saem da boca dos profissionais de outras empresas para ajudar aquele profissional que está com mais dificuldade. Então, aquele profissional que está com mais dificuldade, ele se reporta a outros para pedir algum tipo de referência, algum tipo de ajuda para melhorar mais a sua gestão de saúde e segurança, porque nós não andamos sozinhos, nós andamos em grupos de ajudas, grupos dos mais diversos de ajuda um para o outro, de materiais, de informações. Sempre alguém tem algo a contribuir. E é isso que move a saúde e segurança do trabalho. Com os profissionais que sempre têm algo a contribuir um com o outro, com a dificuldade do outro. Então, se eu tenho uma dificuldade hoje, eu posso perguntar ao meu amigo Benjamin, a minha amiga Dácia, se eu sinto uma dificuldade, eu posso fazer algum tipo de intervenção a eles e eles podem me ajudar a construir um planejamento futuro para que eu possa melhorar os processos dentro da empresa. É isso. Então, olha outra oportunidade maravilhosa que faz parte do SWOT. Aquisição de software de gestão. De softwares de vários tipos que existem no mercado para que você possa minimizar o seu trabalho braçal. O trabalho operacional, ele é muito prático. Então, existem vários tipos de software que ajudam o profissional de segurança do trabalho nessa questão da gestão. De entrega de API, gestão de atestados, existe uma série de softwares importantíssimos que ajudam aí os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente, nessas boas práticas do SWOT, precisamos listar listar todas as forças possíveis que a empresa tem, não somente internamente, mas externamente, listar todas as fraquezas com as equipes, listar todas as ameaças que podem acontecer a essa empresa, não esquecendo que acidente de trabalho é uma grande ameaça, quando a empresa ela não tem as boas práticas de realizar periodicamente o plano de manutenção, máquinas, equipamentos, extintores. Então, o incêndio, por exemplo, é uma grande ameaça se a empresa não cuidar da manutenção das instalações elétricas. Olha só que coisa. Então, nós precisamos passear por todos os riscos inerentes à atividade da empresa, desde quando as matérias-primas chegam, quando elas são transformadas na área produtiva, porque existem variáveis termodinâmicas que fazem com que os produtos sejam produzidos. As variáveis principais são calor, pressão dentro da empresa, ruídos existem também como variáveis que causam grandes ameaças por causa das intensidades de decibéis, podem trazer surdez ao longo do tempo trabalhador. Então, os planos de manutenção são imprescindíveis, tá, pessoal? E outro ponto super importante, que eu gostaria de abordar com vocês, além do SWOT, são as boas práticas do plano de ação, através do 5W2H. Então, o que poderemos fazer? Então, nessa planilha, eu vou aqui listar para vocês, dentro da gestão, um exemplo prático de como nós poderemos viabilizar na nossa empresa a gestão do nosso programa de gerenciamento de riscos. Então, nesse plano de ação, eu tenho o que fazer, o que? A ação. Eu tenho o porquê, ou seja, qual o objetivo. Onde fazer, ou seja, qual o setor, qual o grupo homogêneo que eu preciso fazer aquela ação. Qual a função envolvida. Então, eu posso fatiar onde essas áreas. O setor, grupo homogêneo e a função envolvida. Quem será o responsável pela ação?
nome da pessoa. Tem que colocar na planilha. E como fazer essa ação? Qual método? Precisamos fazer para dar conhecimento aos gestores, às lideranças da empresa, basicamente. Então, ela pode ainda, tá, ser alimentada ao longo do tempo com outras informações, por exemplo, que estão voltadas às políticas de indicadores, para a gente realmente conseguir atingir os nossos objetivos mais comuns dentro da empresa. O plano de ação é tudo de bom. Ele precisa ser bem gerenciado e discutido, tá? Para que as novas oportunidades possam acontecer. Porque se não existe a reunião, como é que a gente vai adivinhar o que pode acontecer de melhoria se a gente não reunir uma liderança de um determinado setor? Porque só quem está dentro do setor é que sabe o que pode ser melhorado. Tá? O técnico de segurança ele não vive 8 horas por dia dentro do setor. Ele precisa se reunir com as lideranças. O engenheiro de segurança da mesma forma. Então, eu preciso, ao longo do tempo, atribuir esses requisitos do 5W2H e trazer à tona a direção para que ela possa tomar conhecimento das minhas ideias. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. O que fazer? Realizar levantamento de campo em determinada área que nunca foi feito nada, nenhum tipo de intervenção. Quem? O operador. Por quê? Para identificar possíveis causas, tá? Realizar levantamento de campo. Como? Através de inspeção visual, ou seja, uma avaliação qualitativa. Inspeção visual, acompanhamento de operação, ou acompanhamento da operação. Onde? Na área de transportadores de correias, uma área da indústria. Área de transporte de correias, de materiais, de beneficiamento de materiais, por exemplo. Quando? 30 de março de 2023. Então, eu estou determinando uma meta, ou seja, dia, mês e ano, para que a minha ação possa acontecer. Se essa ação não acontecer, eu preciso saber o motivo e preciso replanejar para que ela aconteça, porque eu considero muito importante para a segurança do trabalho, porque existem pessoas ali trabalhando. Então, não posso esquecer a ação. Se eu levantar a ação, não posso cortar essa ação do meu planejamento futuro. E eu tenho também a oportunidade de saber, assim, que demanda financeira eu vou precisar. Por exemplo, de algum tipo de material que eu posso adquirir para me ajudar a implantar essa ação. Certo? Então, nós temos, por exemplo, no que levantar materiais para a construção da ferramenta. Quem? Operadores. Por quê? Para que sejam realizados orçamentos de aquisição desses materiais. Como? Através de análise de fornecedores, por exemplo. Tá? Onde? Na área de embarque da empresa. Tá? Certo? Então, são vários tipos de situações. Por exemplo, uma outra aqui. Acompanhar o planejamento e implantação da ferramenta na área X. Então, é o que eu preciso fazer. É a ação. E ao longo do tempo eu vou precisar, tá, evidenciar se realmente essa ação foi realizada dentro dessa meta prevista. Não esquecendo que a meta prevista, ela tem que ser datada e ela tem que ser acompanhada pelas lideranças. Ela tem que ser acompanhada pelo presidente da CIPA, olha só. Se essa empresa tiver CIPA, constituída através de processo eleitoral, ela precisa ser acompanhada. Colocada na reunião ordinária, discutida com os demais membros da CIPA. Tudo isso faz parte do mecanismo de prevenção de saúde e segurança. No que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Porque se não tiver como fazer, a direção vai ter que tomar outro destino em cima daquele objetivo que o profissional de segurança assim levantou, juntamente às equipes de trabalho. Então, a empresa vai precisar fazer uma análise custo-benefício para saber se realmente é viável e em quanto tempo. Mas esse tempo ele pode sim ser reprogramado. Não necessariamente a empresa vai fazer naquele tempo que foi marcado na tabela. Ela pode replanejar. É isso que é o 5W2H.
né? É uma técnica de gerenciamento. O que é gerenciar? É monitorar uma determinada ação ou monitorar um grupo de ações que podem ser viabilizadas e realmente evidenciadas. Porque o meu objetivo maior é evidenciar o que eu levantar, tá? Como grande oportunidade de melhoria para os meus processos internos. Porque eu quero que os meus processos realmente estejam sendo atendidos. É isso aí, gente, né? O nosso programa Gerenciando Riscos, tá? Está aqui com vocês todo sábado. Obrigada pela companhia de sempre, aqui os meus amigos, aqui que acompanham pelo YouTube, aqui da Rádio Metrópole Aracaju. Um grande abraço a todos vocês, ok? Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez. E aqui aos meus amigos que acompanham pelo Instagram, ícone consultoria SST. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Acabamos de apresentar Programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues.